histórias com os nossos clientes, nossas histórias internas, um pouquinho só de tecnologia, brincadeira bastante, mas a gente vai trocar muita ideia hoje. Hoje a gente tem a honra de estar com o pessoal da Ambev Global Tech, falar aí do programa Aurora, e isso vai ser sensacional. Então, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar, bora pra cima conhecer esse programa. Boa noite novamente, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Ambev Global Tech. A gente vai falar um pouquinho sobre o programa Aurora. Estamos aqui com Bruno Cornet, André Hax, Eric Carvalho. Daqui a pouco eles vão se apresentar, porque primeiro a gente tem esse videozinho sobre o que é esse programa. Vamos lá, produção? Põe no ar. Construindo o futuro. Você está pronto? Que projeto! Vocês não têm noção de como eu tô animado de estar aqui, de conhecer um pouquinho mais. Já ouvi falar pra caramba dele lá dentro da Vanad. Então, mas antes da gente falar do projeto, eu queria conhecer um pouquinho de quem são vocês. Bruno, se você puder contar um pouquinho, quem é você, o que você faz dentro da Ambev Global Tech, como é que é a sua vida, seu dia a dia? Tá bom. Oi, Pedro. É prazer demais estar aqui com vocês nesse primeira série aí do Talks da Vanad. Muito bom, a gente já tem uma parceria há um bom tempo. Então é muito legal estar aqui com vocês e poder compartilhar, a gente poder bater papo, a gente adora compartilhar, aprender e trocar experiências para a gente ir aprendendo junto. Bom, eu sou o Bruno, eu sou o diretor global aqui do programa Aurora na frente de tecnologia. Sou responsável por toda a transformação tecnológica que a gente está fazendo no back-office da companhia. Isso é aquilo que não são soluções diretas comerciais e pontos de venda. Então, tudo que a gente está fazendo lá no fundo, na gestão da companhia, eu sou responsável pela área de tecnologia. Tenho 2 filhos, minha vida essencialmente é curtir um bar, um restaurante que eu mais gosto, e eu também adoro meu hobby assim, de brincadeira ou de passatempo é acompanhar um pouco os foguetes. Eu gosto de acompanhar um pouco os lançamentos quase que diários de foguetes, o que acontece. Essa é uma surpresa até pra mim. Tá vendo só? Eu tô aqui lembrando. Todos os anos juntos e essa é nova pra mim. É isso aí. Eu tô lembrando até da minha vida passada, eu trabalhei com lançamento de satélite. Então. Fora do ar, depois a gente troca uma ideia sobre isso, aí. com certeza. Hax, e você? Eu já te conheço um pouquinho, mas qual que é a novidade que tu vai me contar, além de acompanhar foguetes? Bom, eu sou o André Hax, eu sou diretor sênior de arquitetura na Vanad, eu lidero toda a nossa parte de arquitetura. Eu tive a honra de participar desse projeto, né, desse programa Aurora, quase desde o começo, então ajudando a definir a arquitetura que está empoderando toda essa iniciativa. Eu tenho um filho, queria mandar um abraço para o Felipe, um abraço para a Melissa, minha esposa. Você sabe, não vai ser novidade, eu sou um nerd, então meu passatempo hoje em dia é jogar videogame, eu jogo Fortnite com meu filho, mas no final, assim, a coisa que eu mais estou esperando é o lançamento do Zelda, que vai sair em maio do ano que vem. São dois. E você joga videogame? Não Conta jogo. pra gente. Você Não joga. Qual que é o teu Não hobby? joga. Qual que é o teu papel? Meu hobby É. escrever poesia Sério mesmo? em formato de código.
É isso. Bonito. E eu gostaria de pedir um espaço no final para de repente, É isso. Eu acho justo. ou durante a nossa websérie, em algum momento eu posso Quer saber ler como é que uma se declama uma poesia em código? É isso. Vai ficar aí no ar, para quem continuar acompanhando a gente, vai ver isso daí. Quem ficar, verá. Basicamente, são lindas. São lindas. Eu sou o Eric Carvalho, sou responsável pela parte toda de engenharia do programa Aurora, junto com o Hacks aí desde o começo. A gente está definindo stack, tecnologias e padrões e sendo os chatões do projeto, basicamente aí. Mas a gente está aí, Vou aproveitar essa brecha que você me deu, essa deixa que você me deu sobre o programa. Me conta um pouquinho do Aurora. Você, Bruno, como é que ele começou? De onde ele veio? Tá bom, então o programa Aurora começou, na verdade, de uma necessidade que a gente tinha com as mudanças de cenário que estão acontecendo dentro da companhia, os novos mercados que a gente está atingindo, o crescimento das áreas de B2B e B2C, falar direto com o consumidor, cliente, tinha uma necessidade muito forte da gente transformar e melhorar toda a gestão da companhia para se tornar mais ágil, mais dinâmica e poder atender esses novos cenários que estavam acontecendo. A gente tinha sistemas muito antigos, temos sistemas ainda muito antigos, e a gente formou a nossa companhia. Vou falar um pouquinho de Ambev e de Ambev, tá? Então, no Brasil, a gente conhece muito bem a Ambev. A Ambev faz parte de um grupo global chamado Ambev. Então, lá fora, às vezes, tem algumas marcas que você conhece, que a gente acaba trazendo no Brasil, como a Budweiser, a Stella, a Artois, a Corona. São marcas que a gente tem mundialmente. A gente traz no Brasil pela Ambev. Mas o grupo todo chama Ambev. Então a gente aqui, o Eric e eu, a gente trabalha na Ambev, a gente está no Brasil, então a gente adora se reconhecer como sendo Ambev, a gente tem muito orgulho da Ambev, que foi a origem de tudo isso, mas a Ambev como um todo, com essas múltiplas empresas, criou uma colcha de retalhos com vários sistemas diferentes, então a gente precisava tornar isso uma empresa de governança mais ágil, única, global, de fato, e aí surgiu essa necessidade da gente, de fato, transformar toda a tecnologia que suportava os processos principais da companhia. Deixa eu aproveitar uma deixa que você me deu aqui. Galera, se vocês ouvirem a gente falando aqui ABI, né, é muito comum para a gente falar ABI por causa da AB InBev. Né? Então, vocês vão ouvir a gente falando de Ambev, Ambev Global Tech. Algumas vezes vai sair ABI. Toda vez que a gente falar ABI, né, ouça Ambev, Ambev Global Tech, que é como a gente se posiciona aqui no Brasil. Acertei? Isso aí. Check. Perfeito. Muito bom. E Eric, me conta um pouquinho, você e o Hacks, essa dobradinha de poesias em código. Como é que vocês... Qual que foi o desafio? Como é que foi montar esse projeto, esse programa, colocar ele no chão? E aí? Hacks, você estava vindo de banco na época, né? Eu não lembro se o projeto que você tinha acabado de sair era algum banco, alguma coisa, mas eu imagino que é um ecossistema totalmente diferente. Então a gente tinha um negócio que era o que a gente chama de Greenfield, estava começando do zero. Então, o desafio é muito gostoso você estabelecer todos os novos padrões, mas ao mesmo tempo é muito delicado porque a gente tem que prever coisas que a gente não passou ainda. Então, até 6 meses atrás, a gente não tinha nada em produção e estava discutindo engenharia de confiabilidade, de algo que nem tem produção, não tem ticket. Como é que você mede isso? Entendeu? Então, eu acho que desde o começo o desafio foi muito isso, de como que eu consigo já prever coisas que vão acontecer. E já passando para o Hacks, o que era desde o começo um desafio para nós de desenvolvimento era a escalada que iam ter de desenvolvedores e a gente sabia disso. Tá, então era um negócio absurdo. Assim, a gente estava trabalhando entre nós, sei lá, 10, 15 desenvolvedores, em 3 meses a gente estava com 100, 6 meses depois a gente estava com 400. Entendeu? Então, como que você recebe 400 desenvolvedores para começar a codar muita coisa e muita customização, é realmente muita coisa, entendeu? Então, isso era bem, bem difícil. É muito diferente, né? Você começar um projeto do zero com tudo em branco, né? Podendo fazer o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, tendo que ser consciente que você vai ter que fazer alguma coisa que vai ser perene na empresa, que vai durar muito tempo, e que vai evoluir também com o tempo, né? E que vai atender aí o mundo inteiro. Então, acho que os desafios que o Eric falou aí de onboarding, né? Isso, a gente está falando de 400 pessoas aqui no Brasil. Agora, depois o programa vai para as outras geografias e a gente vai ter mais 400 pessoas para atender e que vão fazer a customização para os outros países. E isso também tem que estar sempre em voga, né? Tem que estar sempre prestando atenção. Então, esses desafios foram muito legais. Principalmente, cara, o sonho de qualquer arquiteto como eu
é você poder pegar tudo em branco e definir tudo do zero. A gente passou aí uns 3, 4 meses discutindo e definindo a forma como esses desenvolvedores iam trabalhar, como que a gente podia melhorar a experiência deles, como que eles iam fazer um onboarding. E, Hack, sobre esse ponto, um negócio que isso foi uma preocupação e essa acho que foi a parte do match no time, a Vanad e a ABI, porque a gente queria autonomia máxima para os times de negócio. Entendeu? A gente não queria criar algo que é a arquitetura corporativa extremamente engessada, que a gente controla tudo. Não, longe disso. E foi o nosso sucesso para a gente escalar muito rápido. A gente tem controle de tudo que acontece, mas os times têm completa autonomia de desenvolver. É isso. Então, tipo, a gente criou um ecossistema que o cara tem que sentar e resolver problema de negócio. É isso que ele tem que se preocupar. O resto, hacks, a gente vou pegar essa até saber. Bruno, vou juntar com o que você falou, né? A gente tá falando aqui de... Toma uma, né? Porque... Eu acho justíssimo. Pessoal, parafraseando aí, né? Durante as eleições a gente teve o barulhinho, né? De o barulhinho. De garrafinhas. Então, essa aqui tem... A gente tá abrindo aqui. Essa é sem álcool, tá? Porque eu tô dirigindo, então... A gente tá dirigindo, então justo tem que ser sem álcool. Por nosso lado, a gente tá bebendo um guaranazinho aqui, bonitão também. O pessoal tomando uma breja. Aliás, essa latinha... Peraí, vamos aproveitar. Vamos brindar. Vamos brindar aqui, brinde, vai, né? galera. Bora. Lá. Muito obrigado, Isso. pessoal. Saúde. Primeiro episódio de muitos, hein? Só vamos. E deixa eu... Eu e o Bruno, a gente sempre conversa em alguns fóruns e participa, e a reclamação do Bruno sempre é: eu tenho que falar muito rápido as coisas. Então eu falei assim, cara, vou trazer você um negócio, vai ser isso. Flow Podcast, hoje é Hoje 6 vamos horas. ter tempo. Isso. O desafio é 6 Aurora. horas. É isso aí. Hoje, O desafio é bater o recorde da época da pandemia, que as pessoas isso. estavam tipo O 8 dia inteiro horas, é isso. 10 horas. Eu vim pensando nisso, juro, dessa parte. Falei, caraca, eu olhava os sertanejos, agora vai ser eu fazendo live aqui, tomando 6 uma, horas, sabe? Eu cheguei lá, mãe. Ó, Muito bom. Mas Mas deixa espero que você não cante pra gente. a poesia talvez no Poesia final. no né? final. Pra aí, quem Poesia ficar- no final. Tem poesia e tem cupom, né? Tem Tem Quem cupom fica também. aí- Pra quem fica aí, galera. Em breve teremos isso. Isso, É tem novidade. brinde. É novidade. É gift aqui. Vai ter gift. Deixa eu pegar essa brecha. Né? A gente tá falando aqui um pouquinho de governança. E como é que vocês fizeram? Conta um pouquinho pra gente pra somar todo esse ecossistema. Né? Países diferentes, pessoas diferentes, capacidades diferentes, devs, arquitetos e todo mundo, da parte de change, adoção. Como é que vocês fizeram para esse sistema funcionar? Tinha um grande desafio muito interessante que a gente tinha no início. Para quem trabalha um pouco mais em sistemas corporativos, tá? A gente sempre tem aquela discussão que tem rolado cada vez mais sobre sistemas monolíticos e sistemas mais digitais quebrados. E a grande discussão, no nosso caso, a gente trabalha num ERP, essencialmente, tá? Tem vários ERPs, mas o principal que a gente está tocando aqui no assunto é da SAP, né? E os antigos que a gente tinha, os principais maiores que a gente tinha também eram da SAP. Então, a gente, com esses sistemas, a gente sempre tem aquele problema que a gente estava num SAP muito antigo e esse modelo monolítico que a gente fala. Quer dizer, o monolítico tem o seu benefício e tem o seu prejuízo. Então, a agilidade você perde esse dinamismo de mudança, mas ele tem todo o benefício que você não consegue fazer qualquer coisa. Tem até um colega nosso outro dia de tecnologia que veio falar para mim, poxa, mas eu não quero ir para o monolito porque eu quero ter a liberdade de poder vender o produto, faturar depois, dar baixa no estoque depois, eu vejo que o cara pode devolver, o contas a pagar eu acerto depois, porque às vezes ele devolve e não vou abrir um contas a pagar. Para ele pode até ser bom, mas para a empresa, para quem gerencia uma empresa, para quem é gestor de um negócio, isso é um perigo, isso não dá certo. Então o monolito tem seu lado bom, porque essas coisas são amarradas, como um ledger, não volta atrás, você não apaga um registro, tem esse benefício. E por outro lado, você não tem agilidade, a gente precisava de agilidade para acompanhar a empresa. Então a gente criou um modelo interessante, a gente conseguiu convencer o mundo inteiro, os nossos pares de tecnologia, os nossos pares de negócio, que esse modelo traria um benefício para todo mundo, que é um modelo que a gente chamou bimodal, quer dizer, onde a gente tem um centro, um core monolítico, muito robusto, muito consistente, com ledger não imexível, as coisas são integradas, isso é bom, por um lado, e por outro lado a gente consegue agregar pequenos blocos de microserviço, de códigos, uma forma como se fosse de fato um modelo de blocos Lego, um modelo mais digital que permite agilidade, permite atender necessidades de diferentes países, permite mudar rapidamente de acordo com o negócio que a gente está querendo operar, se a gente quer ir mais para um lado ou para o outro, se a gente quiser lançar um produto novo, uma plataforma nova, uma aplicação nova, a gente consegue trabalhar com muito mais agilidade. Muito bom. E do lado de poesia? Como foi colocar isso no ar?
Cara, acho que o primeiro ponto muito difícil é um ecossistema SAP. E o que nós estamos fazendo, ninguém fez. Basicamente, então, você tem que primeiro ter um poder de convencimento absurdo de provar para as pessoas que isso vai funcionar de fato. E isso foi um trabalho que acontece ainda. Cada parceiro novo que chega, a gente tem que provar que isso está funcionando e que faz sentido dessa forma. Mas, de fato, eu acredito que foi provar primeiramente. Se me permite, Eric, eu lembro bem do desafio quando, primeira vez que a gente pensou nesse modelo e que eu fui conversar com alguns colegas meus e CTOs ou CIOs de outras regionais, de outras regiões, e até nossa liderança global, nosso board, falou, bom, parece ser bem interessante. Você já viu isso funcionar em algum lugar? E a gente nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso. E a gente começou a procurar, falar com um monte de empresa, viajar pelo mundo inteiro. A gente viajou pelo mundo inteiro conversando com as grandes empresas. Pois viajou. Nossa, e aí, o mundo inteiro. E a gente não achava alguém. Até que a gente achou no Brasil alguém que estava indo nessa direção de uma forma um pouco diferente, né? Que é a Natura, que acabou fazendo uma grande... A gente fez muitas amizades lá dentro, que a gente começou a compartilhar muitas ideias. Eles ainda estavam no modelo de pegar o sistema antigo e digitalizar o sistema antigo. Então, manter o core limpo do sistema antigo, com a tecnologia velha, e já criando pequenos blocos lá fora. E aí a gente falou, poxa, temos não é exatamente o que a gente quer chegar, mas temos alguém que já começou a fazer isso. Então, já temos um exemplo e a gente começou a levar isso para os nossos colegas e isso ajudou a gente a convencer de que isso era factível até o Eric conseguir colocar para rodar na prática. Como é que foi colocar isso no ar, galera? Hacks, Eric, fazer essa conexão, né? Você falou que passou 3, 4 meses montando o campo para quando os devs chegarem, para os onboardings e tudo mais. E como foi pensar para colocar essa parte? Não, e legal é que a gente vai com umas ideias às vezes meio high level, né? Bem assim, aquelas ideias malucas, e tem cara como o Hacks que chega lá e tem que depois entrar no detalhe para ver como é que vai fazer para ligar o motor. Colocar no ar, né? Assim, foi um desafio enorme, assim, até para o pessoal entender o tamanho do programa, assim, hoje a gente tem mais de 300 microserviços. Ele fala, a gente tem Lego, cara, são 300 em produção. Peças de Lego em produção, funcionando para fazer o RP, que é o core da empresa funcionar, né? Então, a gente teve que primeiro, né, montar todos os modelos de como isso ia operar, escolher a tecnologia, e a gente teve altas discussões para qual tecnologia ia, montar toda a parte de estrutura básica ali, né, o framework de desenvolvimento que essas pessoas iam fazer, montar toda a parte de DevOps. Então a gente montou toda a estrutura para fazer deploy, toda a estrutura de infraestrutura também, né? A gente está rodando lá em Azure, então a gente está rodando com Kubernetes, numa arquitetura de orquestração de containers. E a gente teve que, cara, definir todos os padrões de como se operar e como os desenvolvedores iam trabalhar, mas também como ia ser operado. Então, como que a gente ia monitorar isso? Qual era o stack de que ia garantir a governança desses microserviços. Então, cara, foi um projeto que a gente ficou os 4 meses ali definindo o inicial, aí começaram a entrar os desenvolvedores, mas depois a gente continuou evoluindo essa arquitetura, né? E que tem uma aventura, desculpa te interromper, mas tem uma aventura nessa quando entra os desenvolvedores, porque além de tudo que a gente estava fazendo, a gente foi muito na contramão da SAP, e a gente não usou a plataforma da SAP como plataforma de desenvolvimento, a gente foi de Azure. E aí isso torna o projeto mais estranho ainda para qualquer um, tá? Porque daí nada era nativo, tudo era muito diferente. E aí a gente enfrenta o ponto de, tipo assim, tá, agora a gente começou a misturar. Um projeto SAP antes era o que a gente chamava de profissional, o funcional, que é o analista de sistema, que puxa requisito, é um cara técnico, mas de parametrização, que está muito mais próximo de negócio, e o ABAP. Isso é um projeto SAP, normalmente. Não tem DBA, não tem UI, não tem UX, tem nada. Da noite pro dia, agora a gente colocou dentro do time mais 5 perfis diferentes, que nenhum nunca tinha trabalhado junto um com o outro. Isso foi bastante difícil e a gente inverteu muita coisa, sabe? Normalmente o que? A gente trabalha lá, as telas, nossa, a tecnologia de front-end que a gente trabalha é o SAP Wi-Fi, a gente chama de Fiori. Normalmente no mercado é o próprio ABAP que cuida disso. No nosso stack ficou tão diferente que ficou mais fácil treinar um cara de Angular ou de React, aprender SAP Wi-Fi, do que usar o próprio ABAP. Então a gente, de alguma forma, a gente muda o mercado com isso. Isso é animal. Ô Pedro, eu só queria, acho que eu também não queria fazer nenhuma injustiça, porque às vezes eu estou falando muito especificamente sobre a gente aqui,
Mas, na verdade, a gente está representando aqui praticamente 600 pessoas, tá? A gente viu lá no vídeo, mas a gente está representando praticamente 600 pessoas aqui que estão trabalhando junto com a gente e fazendo todo esse detalhamento, desenhando. Temos arquitetos, temos de todos os níveis, trabalhando nesse desenho, nesse desenvolvimento, botar em produção e operar, como o Rax falou. Hoje, esse time está essencialmente no Brasil, a maior parte no Brasil, tá? Mas a gente é uma estrutura e estamos desenvolvendo um produto que é global, uma plataforma e produtos globais, tá? Essencialmente no Brasil, o Rax pode até me corrigir, mas eu acho que a grande parte está no Brasil, tem alguns que estão ainda já na Índia, nos Estados Unidos, um pouco espalhados, mas a maior parte, acho que hoje desses 600, provavelmente uns 400 devem estar no Brasil, tá? Mas é muita gente para fazer isso funcionar. Espetacular. Só fazer uma pausa. Galera, vocês estão me vendo no computador, no celular aqui. A gente está acompanhando vocês no YouTube. Inclusive, você ganhou um Hello Gamers. Então, você já ganhou um super abraço para todo mundo. Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, mandem aqui no YouTube, aqui no chat. A gente está de olho. E assim que a gente tiver essa resposta, a gente coloca aqui na mesa, tá? Então, por favor, pessoal. Quanto tempo, mais ou menos, desde o começo do projeto até entrar no ar? Foi mais ou menos quanto... Se vocês tiverem uma história engraçada, uma história do tipo, cara, isso me fez suar até, sei lá, 4 horas da manhã para conseguir fazer a coisa acontecer. A gente teve vários desafios, eu acho que cabe a gente falar, mas eu acho que a melhor pessoa que está desde o começo é o Bruno para falar desse desafio, né, do tempo que levou. E a gente tem que lembrar que no meio o projeto ele parou um tempo, né, deu uma diminuída boa porque entrou a pandemia. Né? Então a gente começou a Vanad e a Accenture, aliás, cara, a Accenture, que é a empresa aqui a Vanad é uma empresa do grupo Accenture, a Accenture foi fundamental para esse programa também, né? Eles que cuidaram de toda a parte do SAP ali, e cuidam, né? Funcionários cuidam. Estão lá. Então, a Accenture e a Vanad entraram nesse programa, cara, 2 meses depois entrou a pandemia. E aí uma grande incerteza, e, cara, a gente teve que mudar o modelo de trabalho, como todo mundo, para mudar para o trabalho remoto. Então, eu acho que esse foi um desafio. Acho que o Bruno pode comentar bem sobre isso. Foi isso. A gente começou por volta de 2019, bem com uma visão de exploração mesmo. Então, aquilo que eu falei, conversando com outras empresas, entendendo em que direção a gente deveria ir, como que deveria estruturar esse programa, os times. Isso começou bem cedo, lá em 2019. E aí a gente começou a desenhar com mais detalhe ao longo dos anos seguintes. Como o Rax falou, a gente parou praticamente durante a pandemia. A gente não desmontou os times, mas a gente perdeu a capacidade de trazer mais recursos e trazer conhecimento técnico, e a gente manteve só as pessoas que a gente já tinha ali fazendo justamente exploração, desenho, modelando os processos, para começar a retomar de fato depois da pandemia, e aí sim começar a construir todas essas aplicações que eles falaram, configurar todo esse core, implantar toda essa infraestrutura que é gigantesca. A gente tem uma infraestrutura em praticamente todos os continentes, com vários data centers, para poder atender uma escala muito grande que tem na companhia. Então, tudo isso foi sendo construído até a gente entrar com o que a gente chama do MVP, né? Então, aquele primeiro produto, aquele nosso piloto, ele entrou agora em... A gente teve alguns subprodutos que entraram antes. A gente tem um sistema de financeiro consolidador que a gente entrou para os Estados Unidos, para o Canadá, entraram ao longo de 2020, 2021. Mas o core, o principal, ele entrou a primeira vez numa fábrica em agosto. E agora a gente está na fase de ajustes, correções e começar a rolar. A gente tem que entrar no Brasil em cerca de 50 fábricas, 150 centros de distribuição, e depois a gente vai para mais 100 e poucas fábricas no resto do mundo e um número quase próximo a 1.000 centros de distribuições aí próprios e terceiros no resto do mundo. 57 países, né? E faltou a história engraçada aí. A história engraçada, eu estou tentando... tem um monte de história engraçada. A do leite é boa. A do leite é boa. Tem dos acessos também. Vou contar primeiro dos acessos, você conta do leite. Pronto. Não, você manja mais a do leite. Eu manjo melhor. Não, então vou ter 2 histórias. Então, a primeira dos acessos foi interessante, que é a gente tem, dentro desse tipo de sistema muito grande, corporativo, tem todo um ramo de controles, compliance, auditoria e tal, e tem a questão de acesso. Então, a gente está num sistema de controles financeiros, etc. Os acessos são fundamentais. E a gente acabou, por uma série de discussões, tem umas outras histórias engraçadas no meio, construindo um modelo que a gente chama tradicional. A gente vai dando acessos apenas necessários para quem precisa. E aí, primeira fábrica que a gente chega e vai entrar,
primeiro dia, na hora que você começa a fazer os primeiros apontamentos, primeiras produções que estão sendo produzidas, as primeiras cervejas que estão saindo, no caso era refrigerante, era uma produção de refrigerante, as primeiras produções, começa a receber os primeiros caminhões, sair as primeiras carretas carregadas com produto, correria porque tinha um monte de gente que estava faltando alguns acessos. A gente tinha esquecido, você esquece dos detalhes, pô, mas precisava ter acesso para fazer essa ação, essa transação e tal. E aí, no meio dessa correria, um dia me liga um diretor que estava lá na fábrica e fala assim, pô, Bruno, tá muito difícil, olha só, eu tô com um cara aqui no armazém, eu quero fazer um teste aqui de carregar, fazer a primeira carga de caminhão, chamei ele aqui para fazer a liberação de uma carga de caminhão e ele não tem acesso. Eu falei, não, vamos resolver isso agora. E aí a gente começa a investigar e fala, pô, mas meu caro, esse cara, ele não é do armazém. Como assim não é do armazém? Ele estava aqui no armazém, mas ele não é do armazém, está dizendo que ele é um funcionário lá da produção. Ele não pode, de fato, fazer uma liberação de carga. É isso mesmo? Estamos falando com a pessoa certa? Aí ele voltou e falou, não, é isso mesmo. O cara estava passando pelo armazém, ele chamou ele aqui e falou, vamos fazer um teste, solta uma liberação de caminhão aí. E aí o cara nunca tinha feito, tentou fazer, não tinha acesso, mas não era para ter mesmo. Então essa correria gerou vários momentos cômicos. E aí um mais que o Eric está falando, tem a história que eu falo leite piracanjuba. É o piracanjuba porque ficou marcado na minha cabeça, mas a gente tem a gente suporta muito forte o nosso marketplace. Então a gente vende para cliente, vende para consumidor, e para cliente, o bar, e você imagina o bar, o restaurantezinho, hoje ele tem a possibilidade de comprar nas nossas plataformas. Tem uma plataforma e um time chamado BIS, que é muito forte, muito grande, que cria essas aplicações, essas soluções de entrega e venda para o bar, para o consumidor final. A gente conhece o Zé Delivery, por exemplo, é um exemplo. E aí, para bar, a gente tem o BIS. E o cara do BIS, ele vai comprar cerveja, vai comprar refrigerante, mas a gente abriu a possibilidade para ele de criar um marketplace. A gente criou um marketplace onde ele tem a possibilidade de comprar outras coisas. Então, o que ele precisa no bar? Ele pode comprar copo, ele pode comprar salame, ele pode comprar uísque, ele pode comprar leite, para poder fazer uma compra só, não precisar sair do bar dele e comprar só o leite, porque faltou, porque a cerveja e o refrigerante ele recebeu. Pode comprar salgadinho, etc. E a história do leite piracanjuba é porque, e só para dar uma noção, esse marketplace hoje ele é um dos 10 maiores do mundo, tá? Eu estou comparando com o nosso marketplace, ele está comparando ele com Alibaba, com Amazon. Nós somos um dos 10 maiores marketplaces, então não parece um negócio pequeno, mas ele é muito grande. E aí a história é que justamente a primeira fábrica a gente tem que entregar lá produtos para o marketplace, tem alguns produtos onde a gente de fato compra e revende pelo marketplace. Então tinha o caso do leite, que a gente compra caixas de leite e o cara do bar ele compra uma unidade de leite. Aí a primeira venda que apareceu desse leite, num pedido de leite para atender lá na fábrica, a gente não conseguia vender. Por quê? Porque a gente compra caixa, aí tem toda uma história de conversão de dados, etc. A gente tinha esquecido desse processo, parecia ser um detalhe de um processo, mas a gente compra leite em caixa e vende unidade. Então, na hora de vender, a gente não conseguia vender unidade, a gente só conseguia vender em caixa. E aí não conseguia vender. E aí não conseguia vender para aqueles bares que estavam querendo comprar leite piracanjuba junto com o pedido. E isso gerou uma crise por causa do leite piracanjuba, que a gente teve que virar à noite para poder corrigir e poder atender, comprar em caixa e vender em unidade. E que essa é uma nota fiscal boa para tirar uma foto, porque você imagina um monte de fardo de cerveja e uma caixa de leite no meio. Uma caixinha de leite. Cara, Eu acho que olha essa história. uma dessas. Deveria. É um deveriam tipo ter de isso aí coisa para colocar. Como é que foi colocar isso na parte de trazer isso para, por exemplo, ter um desafio desse, que obviamente, né, um processo como esse, gigantesco, o processinho não é tipo uma linha reta que você tem 5 passos, né? Como foi colocar esse processo, por exemplo, assim, o fato do leite, nessa hora do tipo, galera, deu ruim, faltou transformar a caixona de leite na caixinha. Como é que foi colocar isso? Traduzir isso para... Eu vou usar muito poesia, tá? Não, boa. Não, a gente vai conversar mais sobre esse aí, porque se a galera curtir a nossa websérie, a gente vai falar sobre toda a parte de dados mestres, e aí entra muito nesse assunto, assim, tá? Mas como que foi colocar? Cara, tá sendo, na verdade, né? E quando esse tipo de coisa acontece, tem que movimentar todo mundo e fazer acontecer. Eu, tipo assim, entrar de madrugada e entender, tá, o que tá faltando de configuração, onde que eu tenho que cadastrar e fazer. Não tem muito segredo, sendo bastante sério sobre isso. Assim, A gente pode falar um pouco sobre agilidade, né, Eric? Porque eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem aprendido, as grandes empresas estão aprendendo muito e trabalhando muito em cima disso, mas o modelo antigo era a gente tentar desenhar e projetar tudo para que funcionasse
coberto em todos os processos, no mínimo detalhe, e na prática sempre tinha muito buraco e todo mundo entrava em desespero. Agora, o nosso modelo sempre foi tentar entrar o mais cedo possível, mais rápido, mais simples possível e ir fechando esses buracos mais rápido. E em sistemas ou em processos já um pouco mais restritos, entrar menor e ir crescendo, e desenvolvendo. Velocidade. É isso. Aquele gráfico do Zinho rapidinho. Não, e que essa é uma Então, quebra de então, paradigma. então, nesse modelo, esses buracos, que não sejam grandes, é claro, que não criem problemas para a companhia, eles são esperados. Sim. Então você não reage mais naquele modelo, meu Deus, deixamos um buraco. Não, a ideia é essa mesma. Vamos começar logo, vamos começar uma operação pequena, vamos começar pequeno, para descobrir os buraquinhos e ir fechando esses buraquinhos para na hora que a gente falar, poxa, agora a gente está com uma solução boa, completa, vamos começar a crescer, expandir, escalar, né? E como foi do ponto de vista Accenture Avanade aqui, né? Que a gente estava nesse dia a dia. Como foi dar o suporte nessa cobertura? Cara, eu acho que primeiro que tem muito desafio, né? O Eric falou um pouco dos perfis que a gente tem no projeto e dos perfis diferentes. Quer dizer, a gente tem o pessoal do SAP muito acostumado a trabalhar entre si e o nosso pessoal ali da Avanade fazendo custom, fazendo o desenvolvimento de microserviços, nunca trabalhou com SAP. Então, a comunicação ali, a gente adotou o modelo de time misto, né? Então, a gente tem um time ágil que tem pessoas de SAP e tem pessoas trabalhando com microserviços. E aí a comunicação no começo era muito complicada, porque pro cara do SAP você fala para ele, não, faz aí um... Pega a tabela EKKO. EKKO. O que é EKKO? Nunca ouvi falar, não sei nem se é de comer, ou de beber, no caso. Mas, então, a gente teve que ir ajustando isso, e ali no começo foi um grande desafio, né? Ensinar um pouco de SAP para os nossos desenvolvedores, para os nossos arquitetos da Avanade, e ensinar um pouco de microserviços, de cloud, para o pessoal de SAP. Então, isso foi um grande desafio no começo. E aí, né, em termos de tecnologia, a agilidade ela é empoderada por essa arquitetura de microserviços. Né? Existe uma lei aí do mercado que fala que os modelos de comunicação da empresa são reproduzidos na arquitetura do sistema. Então, quando você está trabalhando com times menores, com times ágeis, a arquitetura que surge dali, que é uma arquitetura de microserviços, ela funciona melhor. Porque a arquitetura de sistemas ela é definida pelo modelo de comunicação. Então, quando a gente vai para essa arquitetura com esse modelo de trabalho, as coisas acabam funcionando melhor, apesar da dificuldade no começo. Não, e até para aprofundar um pouquinho, quando a gente fala de arquitetura, é porque o que nós fizemos tão de diferente para a parte de microserviço? Para quem conhece de SAP, sabe que o SAP também é uma plataforma de desenvolvimento. E na nossa estratégia, a gente não usa o SAP como plataforma de desenvolvimento. Então, tudo que a gente identifica que é um gap no processo, que o SAP não vai atender de forma standard, a gente puxa para fora do SAP e desenvolve isso em microserviço. E aí, tinha muita gente cética, eu diria. Tinha gente cética, uma que eu conheço, há 2 meses atrás, um mês atrás, alguma coisa. E a gente convenceu ela quando aconteceu um problema que a gente teve que fazer rollback de um microserviço. E, cara, no momento que identificou, em 5 minutos a gente tinha feito o rollback da change e tinha funcionado. Aí o cara falou assim, acho que eu comecei a entender, porque a gente nunca teve isso na companhia. Um rollback em SAP, cara, é um final de semana. É 2, 3 dias para você subir uma change emergencial para poder, tipo assim, resolver o problema que estava lá. É isso, porque ele tem que passar por todos os ambientes e aí a gente tá falando de um monolito. E o SAP, se você subir uma coisa errada no lugar errado, aí as pessoas nem logam no SAP, você piora a situação. Você para a empresa. Exato. Então, tipo assim, essa arquitetura de microserviço hoje, quando a gente vem e começa a falar assim, vamos deployar uma aplicação e vamos fazer um canário. Do cara fala assim, o que é canário? Sabe? Não, você não precisa subir tudo de uma vez. Por que você não sobe aqui e joga um tráfego para cá de 5% e vê se a aplicação... Dá para fazer isso? Cara, dá. E isso está sendo incrível, assim. Quando converso com as pessoas, principalmente mais próximas de business, e o cara que era mais cético, mais resistente, o cara olha isso e fala assim, talvez... Vocês começaram a convencer, tô começando a entender, assim, sabe? É o clássico eita, funciona. Mas essa do rollback foi legal disso, porque, tipo assim, quando voltou, aí o cara falou assim, era isso? Voltou já? Fácil assim? Fácil. Essa é a melhor reação que a gente pode esperar, né?
É isso? Fácil? O Érico, eu lembrei de uma outra anedota agora que você falou dessa. Quando a gente falava de agilidade e DevOps, eu apertava muito o time de ambiente, landscape, falava sobre, pô, a gente tem que ser muito ágil na entrega das coisas e temos que trazer um modelo mais DevOps. E aí a gente falava muito dos modelos originais que vieram lá do Flickr, do Spotify, a gente falava de trens de release. Então, o trem parte do teu ambiente de qualidade, vai para o teu ambiente de regressão, para chegar no ambiente de produção, e as changes são empacotadas, agrupadas para entrar nesses pacotes, né, de releases que vão subindo. E a gente falava de trem. E aí um funcionário nosso lá, um colega nosso, o Adriano Simonassi, espero que esteja assistindo aí, que cuida da parte de release management, landscape e todo, ele montou todo um modelo de treinamento tal, e veio me mostrar o modelo que ele ia treinar todo mundo para explicar quando que o trem ia sair, que dia que eram as datas certas, como é que fazia todo o processo, para explicar o processo para todo mundo do projeto. E aí ele trouxe, quando eu olho, era um foguete. Eu acho que ele quis me agradar. Em vez de fazer um trem, ele falou, não, pra gente aqui vai ser foguete, vai ser o foguete, vai ter o foguete, vai ter hora para sair, vai sair, isso aqui. Eu falei, mas por que foguete? Eu falei, não, porque foguete é legal, porque foguete não dá ré. Eu falei, mas poxa, mas foguete faz escala? Não faz escala na Lua, em Marte. Eu falei, então deixa eu te trazer para a realidade. Hoje em dia, foguete dá ré, mas ainda não conhecemos nenhum foguete que tenha feito escala. Mas acabou ficando foguete, né? Hoje a gente fala em foguetes. Pegou. Não, mas eu entendo a pressão do Simonassi, porque aí o Cornê leu o livro Projeto Fênix e era todo dia falando, tem que fazer 10 releases por dia. Aí, cara, é isso. Aí é foguete mesmo. É foguete. Aí é foguete. Muito bom. Aliás, livro fenomenal. É bom. Qual que é o nome? Projeto Fênix. Até metade eu acho muito bom. Eu cansei um pouco dele. Não, mas quem quer aprender, quem quer aprender... É uma novela, né? Então é bem interessante. Principalmente o pessoal de negócio. Eu falo, meus colegas que vieram de negócio, que têm pouco conhecimento sobre gestão de grandes projetos e tecnologia, eu sempre recomendo, porque ele de fato ensina num contexto de negócio quais são as dores de uma pessoa que faz operação de tecnologia. Você se identifica, né? Você vai lendo aquilo. Quem passou por essa carreira. O nome desse cara é assim, mas eu poderia chamá-lo de Hacks. Isso. O Hacks. Muito bom. E pessoal, falando um pouquinho, a gente conversou um pouquinho de processos. Como é que foi o processo de mapeamento? Porque não é um programa que envolve 3 áreas. Né? Envolve uma corporação mundial. Como é que foi esse mapeamento desses processos? Como é que foi o processo para chegar no processo? A gente estruturou, a gente tem, a companhia, como toda grande organização, a gente estrutura os processos. Primeiro, a gente estrutura a companhia em processos. Então, a gente estrutura em macroprocessos e vai descendo em níveis de processo, indo cada vez mais no detalhe. Então, em determinado nível, a gente estruturou nossos times dessa forma inicialmente, tá? Então, você tinha macroprocesso logístico, macroprocesso de compras e recebimento, ou inbound, recebimento de matéria-prima e materiais, o macroprocesso de vendas comercial, contas a receber, o macroprocesso financeiro e assim por diante, industrial, etc. Então, a gente criou esses times com subtimes, e aí a gente trouxe pessoas de negócio, com experiência de negócio, para liderar esses times, e aí o papel deles era justamente entrar em contato com os diferentes parceiros dessas áreas, influencers, né, no mundo inteiro, mas principalmente inicialmente no Brasil, México e Estados Unidos, que são talvez as 3 mais complexas operações que a gente tem dentro da Bembev. Então, juntar todas essas pessoas e começar a desenhar como deveria ser o processo. Como o Eric falou, a gente estava falando de um greenfield. Nosso objetivo era desenhar praticamente do zero e ter certeza que a gente estava olhando para o futuro, né? Para aquilo que estava vindo pela frente, não aquilo que tinha ficado para trás. A companhia do futuro. Então, eles se encarregaram literalmente de escrever todos os processos, começo no nível mais alto, e aí à medida, como a gente foi um pouco mais ágil, à medida que a gente começou a desenvolver, a gente começou a entrar mais em detalhes no dia a dia do que precisava, quais eram as regras de negócio que precisavam ser aplicadas, como que a gente ia fazer isso. E aí os dois entraram muito forte para permitir também um framework, uma arquitetura que permitisse com que esses detalhes não precisassem ser pré-estabelecidos e não precisassem ser codificados cada detalhe, que você pudesse ter tabelas de parâmetros ou definições que fossem flexíveis o suficiente para você atender cenários no detalhe mais variáveis
e também que pudessem mudar ao longo do tempo de uma forma mais fácil. Não, e um ponto, desculpa, mas um ponto... Eu ia pegar essa brecha. isso. Não, é porque, mas ainda continua esse ponto, o que eu acho muito complexo no dia a dia para mapear, e que eu acho um baita desafio, eu admiro muito o pessoal de negócio, é você conseguir identificar o que vai ser global e o que vai ser localizado. Isso é um baita trampo, porque você tem que pensar assim, tá, esse processo eu entendi, daí o que o Bruno falou do parceiros do mundo inteiro para poder, de repente, ó, isso daqui, como é que vocês fazem aí? Entendeu? Porque aqui no Brasil faz assim, aí você entender que tá, esse desenvolvimento de repente ele vai ser localizado Brasil e aí E tem um convencimento difícil ali, porque todo mundo, brasileiro é mais ainda talvez, mas todo mundo tem esse negócio, aqui é diferente. No Brasil é mais diferente. complexo. No Brasil é tudo mais difícil, tudo é diferente. Mas no fundo, todo mundo que a gente conhece no mundo inteiro tem essa opinião. Então, para você pegar e tentar desenhar, essas pessoas que estavam lá desenhando o processo, estão até hoje, para elas poderem chegar num consenso, falar, gente, no fundo, você faz do mesmo jeito que ele, do mesmo jeito que ele. Fora os detalhezinhos que são irrelevantes, no fundo vocês fazem a mesma coisa. Então, comprar produto, todo mundo compra igual. Ah, mas eu compro com milhas, o outro compra com não sei o que. Não, peraí, vamos falar de comprar. Comprar, todo mundo compra igual. Depois a gente vai acrescentar se vai ser com milhas, se vai ser cartão de crédito, ou se vai ser com Pix. Ah, porque o Brasil tem Pix. Tá, tem outras formas de pagamento no mundo inteiro também. Sempre tem alguma coisa diferente. Ah, mas o Brasil tem Pix. Tá bom, Pix é uma forma de pagamento eletrônico. Todo mundo tem. Perfeito. Então você começa a tentar convencer todo mundo que, no fundo, a gente tem muito mais similaridades do que diferenças. Né? E aí, vendo essa complexidade, aí puxando para a parte mais de arquitetura, fica até simples, sendo bastante sincero, porque o poder de convencimento e tudo mais, para a gente realmente, a gente tem que pensar numa estratégia de como que a gente isola isso. Porque daí, de fato, o que é uma aplicação global hoje para a gente? É uma aplicação que vai subir em várias outras regiões do mundo. É isso. No final, a gente tem que montar uma estratégia, tá, o pipeline, essa aplicação, ela vai ser realmente global, então tá bom, ela vai subir aqui nessa instância, vai subir na América do Norte, na América Central, Europa e boa. A gente teve que pensar nisso tudo e automatizar tudo isso, porque daí um ponto que eu acho que eu comentei, tudo que é ortogonal, tudo que não é regra de negócio, aí é tipo assim, foi o time central de engenharia, um time de sistema, vamos dizer assim, que cria tecnologia para tech. Ô, Eric, fala time de plataforma. Né? Isso, fala um pouco da sua analogia. Eu gosto daquela sua analogia de supermercado. Explica um pouco aquela... Qual? A sua analogia da plataforma versus o que está dentro lá do supermercado que a gente estava falando outro dia que você estava contando. Pô, a história da plataforma versus as soluções de negócio, que é a estrutura do supermercado. Então, a gente fala que quando a gente faz uma analogia com o supermercado, o Eric, o Rax, eles têm que pensar na estrutura do supermercado, na infraestrutura, no layout todo, para atender uma multiplicidade de produto, que é quem está lá no dia a dia, que vai encaixar os produtos lá. Então, ele tem que desenhar, projetar e construir o supermercado de forma que dê para encaixar qualquer produto, que o pessoal de negócio e o nosso pessoal funcional do programa possa chegar lá e falar, não, hoje eu vou criar uma gôndola que vai até o teto. Tá bom, mas a estrutura tem que estar pronta para aguentar uma gôndola que vai até o teto, que roda 360 graus. Então, eles têm que estar prontos para inventar. Como foi criar essa estrutura, então? Como foi criar o supermercado? Eu tô cheio das analogias. Gostei da poesia, gostei do mercado. Cara, primeiro, assim, é difícil da gente falar sem falar de toda a sopa de letrinhas, né? A gente... E aí é outra coisa que foi um grande prazer de trabalhar nesse projeto, é que a gente pôde usar praticamente tudo que a nuvem pode oferecer. Né? Então, a gente montou uma estrutura... muito legal do ponto de vista de tecnologia, uma estrutura que qualquer desenvolvedor vai querer trabalhar. Então, a gente está falando de Kubernetes em escala, a gente está falando de Kubernetes distribuído aí em 5 continentes, suportando isso, com governança, né? E aí, um abraço para o Ian, que ajudou a montar isso. A gente está falando de toda a estrutura de pipeline, que é uma das coisas ortogonais para fazer o deploy e poder determinar para onde vai. E aí a gente usou o Azure DevOps como plataforma, tanto de gestão de projeto, gestão do código, gestão do pipeline. A gente tem toda uma plataforma de monitoramento que pega os dados de todos esses ambientes que estão rodando e consolida para fazer o tracing, né? O tracing distribuído. Porque, principalmente, vamos lá, a gente nasceu já com mais 300 microserviços, cara. Confiabilidade é o mínimo, sim. Entendeu? Como é que você sobe isso e você não... Então, essa parte, e aí é a parte... Não dá para esperar do mercado que o desenvolvedor vai chegar e vai saber tudo isso de cor. Então, cara,
Existe um time que pensou em, tá, sua aplicação aqui, usa essa biblioteca aqui, ó, já vai cuspir os logs lá para você. Quando a pessoa deploy a aplicação, automaticamente já gera um monitor, um dashboard. Ele não tem que pensar em nada, basicamente. A responsabilidade do desenvolvedor é olhar lá o dashboard e falar assim, esse é o threshold que para essa aplicação, vamos começar a montar e começar a definir realmente os SLOs da aplicação, os SLIs, e fazer um negócio lá. Porque de todo o resto, tipo assim, vai ter que pensar com a integração com o ServiceNow para abrir um ticket. Não, tá tudo feito. E esse é um ponto que é fundamental para um projeto que quer escalar muito rápido e que quer estar como uma plataforma, né? Quando a gente fala de arquitetura, né, a visão mais comum que o pessoal tem de arquitetura é a arquitetura de execução, a arquitetura de runtime, que é ali, como que as coisas se conectam ali em runtime. Mas é muito comum, principalmente em projetos menores, o pessoal esquecer de outras duas pernas da arquitetura. A arquitetura de desenvolvimento e a arquitetura de operações, que é isso que o Eric falou. Né? Como é que eu faço a operação disso depois? Como é que eu facilito a vida do meu pessoal que está dando suporte para isso, que está monitorando? E a arquitetura de desenvolvimento é fundamental para a gente dar o developer experience, para melhorar a experiência do desenvolvedor. Então, hoje no programa, a gente tem lá uma fase, né, de technical proposal. Então, as áreas de negócio desenham a especificação funcional, o desenho funcional de como aquele processo vai funcionar, vai para uma equipe que vai fazer o desenho, e aí essa equipe que faz o desenho técnico é a equipe que está ali no dia a dia. Isso vai para um board para aprovação, que faz a validação, vê se está seguindo os padrões, está ok. Está aprovado, eles vão lá e falam, agora eu preciso criar o pipeline para criar o microserviço, etc. Ele vai lá e pede isso, cara, automaticamente é criado o repositório, são criados os pipelines, e já vai um exemplo de código pronto para ele, só para ele colocar o código de negócio. Espetacular. Só trazendo alguns comentários aqui, nenhuma pergunta no YouTube, mas tem coisas como, que incrível isso, sensacional, top demais. Até ri aqui, teve um que colocou, sabendo um pouco mais dos projetos da firma. Então, alguns bons comentários. Estamos contratando. É sempre bom. Muito bom, já faz o merchan aí. Já manda o merchan. E tanto a Vanad também, cara. Vanad, gente boa, tamo aí, entendeu? Aproveitando, galera. Tá começando, tamo aí também. Um dos primeiros comentários, né, aí eu vou pedir também para a produção trazer novamente os links. A gente colocou os dois links, tanto da Vanad quanto da Ambev Global Tech, para quem quiser vir para as empresas. Então, vocês estão vendo que o projeto aqui não é... os programas não são pequenininhos, né? São desafiadores pra caramba, mas ao mesmo tempo dá um orgulho gigantesco. E tem desafio técnico. Cara, o desafio técnico desse programa é muito legal. Então, para quem quer ter uma experiência de trabalhar num projeto global, num projeto com tecnologia de ponta, esse é o projeto para estar. Espetacular. Eu vou fazer uma pausa. A gente tem uma... Você quase deu um spoiler no começo do programa. Deu, né? Ele já deu o spoiler, basicamente. Vai pra segurar a galera aí. Qual que é o spoiler? Conta aí o que a gente tem aqui. Cara, a gente tá com alguns vouchers aí. Muito bom. De Empório da Cerveja que a gente vai sortear, né? Muito bom. É isso aí, o chefe abriu o bolso. Já tá valendo. Demorou, mas ele... 6 horas da tarde tava tipo, não, mas vai valer a pena, sabe? Então, galera, me ajuda aí. Vamos nos inscrever nisso daí. Então tem um formzinho aí, certo? Pra galera. Nome e e-mail, é isso? Nome e e-mail só. Só isso. Quem fica aí ao final da live a gente vai sortear pra galera. Então coloca lá, gente. Nome e e-mail, só isso que a gente quer pra sortear e voucherzinho. Vou pedir pra produção colocar aqui embaixo. O nosso formulário. Tem um formuláriozinho aqui. Eu não sei se é aqui ou aqui, galera. Eu tô aqui apontando pro ar neste momento. Então, saindo que nem um maluco, o pessoal da produção tá me zoando aqui. Então, é muito bom isso. Mas entra nesse link, se inscreve, coloca aí o seu nome, seu e-mail. No final desse programa, a gente vai fazer um sorteio. O Rax vai tirar um mágico computador ali que tá esperando a gente ali no fundo para fazer esse sorteio e ver aí quem que vai ganhar esses nossos vouchers. Empório da Cerveja, R$40, hein? Pra galera comprar. Vai dar pra comprar. Exato. Isso. Só lembrando que a gente tá tomando breja sem álcool, justamente para então se beber não dirija, galera. É isso. Super importante. E talvez o menino Ney entre aí na live, não? Acho que não, né? Não muito díspare a parte de tecnologia, né? Do tipo, tirando o canarinho pistola que tem aqui no Guaraná, né? Que a Budweiser tá aqui, entendeu? Eu falei, quem sabe? Chefe abriu o bolso porque não pode trazer o menino Ney pra live também. Temos o canarinho pistola. É isso. Ponto. O canarinho pistola tá aqui. Mas a gente tem o menino Ney do código aqui, o Eric. O craque, o nosso camisa 10. Aí o André Rax na TV Cultura, em que ano? Falando sobre computador.
Ele vai me queimar. 96. Olá. Conta dessa história, vai, vamos fazer uma pausa aqui no programa Aurora e conta essa história, vai. Cara, eu comecei minha carreira como demonstrador em feira de informática. O pessoal nem sabe que isso existia, né, hoje em dia. Mas lá em 93, 94, 95, tinham feiras de informática e era como a gente se informava do que estava sendo lançado e tal. E a maior delas era a Fenasoft. E aí eu comecei a trabalhar nessas feiras em 94, no stand da Microsoft. E na época eu tinha 13 anos de idade, eu tive que pedir autorização especial do Ministério de Trabalho, porque quem tem 13 anos não pode trabalhar. Não é mesmo? Né? Mas aí eles deram e tal. E aí eu trabalhei de 93 até 98 nessas feiras, demonstrando os produtos da Microsoft ali. E, cara, pra mim, vir pra Vanad depois, que é uma empresa também, que é uma joint venture da Accenture com a Microsoft, é a realização de um sonho, praticamente. Mas, enfim. E aí, em 96, eu fiz uma feira que era a Internet World, falando no começo da internet ali, a gente tava mostrando... A grande novidade era o Internet Explorer 3, que suportava os componentes suportava ali uns componentes bacanas, né? E aí me pegaram para fazer uma entrevista ali, porque um moleque de 15 anos lá na feira, né? E aí eu falei um pouco da minha visão para o futuro da internet. Que bonito. E qual que era a sua visão na época? Porque assim, uma pausa, tá? O pessoal tá colocando aqui, tá? Preenchi o formulário, etc. Mas tem um comentário que fala assim, não vou falar que conheço a Fenasoft, porque senão eu entrego a minha idade. Eu já entreguei. Né? Qual que era a sua visão na época, com magníficos do auge dos seus 13 anos? Cara, a galera procura aí, tá no YouTube, procura lá, Internet World 96, vai ter lá, no minuto 20 e pouco, tem eu falando. Mas basicamente eu comparo a internet com a televisão, né? Que começou pequeno e depois ia decolar, ia fazendo a analogia do foguete, não foi isso que eu falei na época, mas que ia decolar e ninguém segurava. Foi mais ou menos isso a minha Mas é um vídeo que vale a pena, menino hacks, cheio de sonhos. É isso. E um monstro. Visionário. Gigante. É isso. Eu trabalho com esse cara. Eu também. No final disso aqui eu vou pedir um autógrafo. Nunca pedi, tô há 4 anos trabalhando, mas nunca pedi um autógrafo com esse cara. Muito bom. Cara, tem gente colocando até aqui uma tal de Condex. Condex, eu trabalhei também. Condex, falei errado. Parabéns, campeão. Errei rude. Muito bom. Pessoal, voltando pro programa, né? Senão a gente vai ficar contando o caos de... Mas é bom também. É bom. Se a galera curtir, eu adorei isso aqui, ó. Eu tava falando... 8 horas. A meta é 8, né? 8 horinhas pode... Era 6, agora vai ser 8. É a nossa vida, né? É sempre assim. Mas quando a gente fala aí qual que foi o principal desafio de cada um de vocês dentro desse programa? Não sei, talvez começando com o time, Mr. Eric. Qual que foi o... Cara, o principal, eu falei um pouco disso no começo. De fato, era dar autonomia para os times. Criar algo que fosse consistente, que fosse uma plataforma que desse o prazer de qualquer um entrar e trabalhar com a gente, não tirasse a possibilidade do pessoal inovar, de criar, entendeu? E pensar em business apenas. O desenvolvedor que entra, e às vezes isso pode ser até frustrante, tá? Em alguns casos, porque às vezes o pessoal entra às vezes, na expectativa de que ele que vai definir qual que é a tecnologia que vai ser usada, como é que vai versionar, e não, isso tudo já está pronto já. Mas o cara que chega e ele quer realmente resolver um problema de business, sentar e conversar, aprender mais sobre aquilo ali, então é uma realização. E olhando dentro da companhia, sabe, que o que a gente fez é algo que é novo, de certa forma, sabe? A gente teve o prazer, a gente teve muita sorte e criamos do zero, então é muito mais simples do que vários outros cenários que tem que lidar com muitos legados, mas já começar e dizer assim, acertamos, tem um livro que chama Rework, e aí ele fala, a gente tem muito costume de falar assim, o negócio é errar rápido, não tem problema errar a primeira vez, e o Rework fala muito de, cara, não tem problema também acertar de primeira. Então, esse foi mais, essa foi a cabeça, assim, cara, vamos entrar e a gente vai acertar isso daqui. E posso dizer que a gente acertou, sabe? Então, essa parte de dar autonomia para que o desenvolvedor pense apenas em business, ele não tem que se preocupar com tecnologia ou qualquer coisa, ele simplesmente tem que sentar com o cara de negócio e entender. Isso, para mim, é muito gratificante, é muito bom, de verdade. Muito bom. E para ti, Mr. Hacks? Cara, eu vou puxar um pouco mais pro desafio técnico. O Eric falou que a gente não tem que lidar com os legados, né? Mas, na verdade, a gente tem que ligar com o panorama de legados que a companhia tem. Então, para dar um exemplo do que o Eric citou de dados mestres, a gente tem uma plataforma que a gente usa, a plataforma da SAP de dados mestres, que ela replica dados
só aqui no Brasil são 97 sistemas que tem que ter o dado mestre. E aí, dado mestre a gente está falando de dado de cliente, de dado de fornecedor, de dado de material, dado de produto. Como é que a gente replica esses dados para 97 sistemas e que depois, quando for para o global... uma resiliência absurda, né? Vai ser para 300. Né? Então, a montagem desse tipo de arquitetura foi algo super relevante. E aí também um abraço para o meu amigo Vitor Frutuoso, que desenhou essa arquitetura, que a gente desenhou em conjunto ali. E aliás, ele vai ser papai. Vai ser papai. Tá saindo daqui a pouco tá saindo de licença. Paternidade. Mas, cara, esse tipo de desafio que foi bacana de tratar. Esse foi um super desafio. Não, e foi muito divertido começar a conversar. Lembra quando a gente começou a conversar sobre isso? Tá, como que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem uns desafios dentro do SAP, que é como que você faz um CDC sem fazer... usando ferramentas de CDC, que é a parte de capturar coisas que aconteceu no banco e replicar para fora. Pensar toda numa arquitetura de evento e agregação de evento para você jogar isso para fora é um negócio absurdo e é muito complexo. E foi muito, muito divertido essa parte mesmo, porque daí tinha várias coisas, tipo assim, tá, como é que eu vou ter que... Porque a gente basicamente replica o banco do que acontece no sistema de MDM, de dados mestres, a gente replica para um segundo banco, esse banco fica só para leitura e aí começa a trabalhar com todo... arquitetura de evento, com Event Hub, com Service Bus e tudo mais. Então, essa foi uma das arquiteturas realmente muito, muito divertidas de trabalhar. Tem outras também de evento que são bem divertidas, mas essa realmente é algo que é ímpar. Muito bom. Você já falou que você já teve que amarrar com Deus e o mundo, né? Além desse, que mais? Eu acho que tem um desafio interessante para quem começou lá em 2019, a Ambev e a Bembev era uma empresa de cerveja e a gente ainda estava engateando no mundo de tecnologia. A gente estava crescendo devagarinho no mundo de tecnologia, mas era uma empresa de cerveja. De repente a gente tinha esse negócio, eu vou fazer uma analogia com startup, a gente tinha que começar essa startup aí do Aurora, só que a gente tinha obrigação de ter uma startup com 600 funcionários em 6 meses. E construindo coisas grandes, entregando coisas grandes em 1 ano, 1 ano e meio. Então, talvez mais rápido do que qualquer startup. A gente tinha essa obrigação de fazer isso numa empresa que não era de tecnologia. Então, um dos grandes desafios, acho que foi realmente isso. E aí a Ambev e a Bembev, em paralelo, começou a andar em diversas áreas muito forte como empresa de tecnologia. Hoje é uma super empresa de tecnologia, com parceiros fortes, como a Vanad, que ajudaram a gente, estão ajudando a gente a montar isso. Então, para mim, um dos grandes desafios foi isso. Se você olhar o nosso time, né, Érico, hoje, eu vou dizer que talvez 80%, 90% do time de tecnologia tem menos de 2 anos de companhia. Não, isso é um baita desafio, né? Montar um time. Um time, isso já é o desafio. No final. Eu lembro que... E uma cultura tecnológica que não era a nossa cultura cervejeira, né? Então, é uma cultura nova, um desafio novo atrair essas pessoas. Hoje, a gente pode dizer que a gente atrai pessoas de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia, como o Rax falou, com todo um portfólio de conhecimento muito forte, com parceiros muito fortes trabalhando com a gente. Mas no começo não tinha nada. Eu entrei na firma por causa do Aurora, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tinha sido cliente, basicamente, e minha vida toda como PJ. Aí o Diego, que é do time, abraço pro Diego, entrou em contato no LinkedIn falando, cara, tem um projeto assim, quer conversar? E eu lembro quando ele apresentou o projeto, eu falei assim, cara, esses caras são muito malucos, sabe? Não faz sentido o que eles estão falando. Mas o melhor é que você falou, quero. Esse que é o mais legal. Não faz sentido, mas eu quero. Toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado, porque, cara, e aqui estou, eu juro, eu entrei e falei assim, cara, eu vou ficar 6 meses só pra ver o que é desses malucos aí, vou aprender, vou ver o que tá rolando, volto pro mercado ganhando Errei rude. Tô aqui, cara. Tô apaixonado por isso daqui e aqui. Até hoje de lua de mel com isso aqui. Mas foi exatamente isso. Ligou, jogou, falou, ó, estamos fazendo isso. Eu falei assim, duvido. Não, quer ver? Quero ver. Vamos então. Te amarraram. Já era. Foi. Muito bom, muito bom. Acharam seu vídeo, tá? Alguém já viu. Acharam seu vídeo aqui, inclusive colocaram, então, para colocar o link. Já avisaram aqui, tá? Vamos o nosso Eliezer, nosso caro Eliezer. Eu já mandei pra ele, cara. Vai lá no vídeo e vai no vídeo e dá o like no vídeo e também no nosso vídeo aqui. Exato. Deixa eu aproveitar, tem uma reunião com ele amanhã, 8 horas da manhã. Nossa, que delícia, muito bom. Já se cuida, Eliezer, você vai sofrer, meu cara. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui, galera, do Walter Santos. Como o time de engenharia tem direcionado o desafio de manter a arquitetura do programa atualizada e moderna? Esse é um bom ponto.
ainda é difícil dizer que, vamos lá, a gente só está trabalhando nisso há 2 anos, então não tivemos grandes problemas sobre a atualização de tecnologia. Desafios que a gente tem, e isso é bastante difícil, eu sei que é difícil para muita gente, no caso subimos, como eu falei já as 3, 4 vezes, do 300 microserviços, aparece um problema de vulnerabilidade em aparece em todos. E aí, como é que você faz change em 300 microserviços? Como é que você faz? Isso é um desafio real que a gente tem e que a gente ainda não resolveu, então tô aí aberto a conversar com quem já resolveu esse tipo de problema, porque é muito delicado. Como é que você faz release de 300 microserviços, de ambiente SOX, um ambiente extremamente complexo? É bastante difícil isso. Vou dar mais uma referência também em relação a isso, que ele sofreu com isso também, mas dar uma referência, nós somos uma empresa, de novo, nós somos uma das nossas principais marcas no mundo, é Budweiser, que é uma marca visada no mundo inteiro, é um símbolo americano, então ela também é supervisada em termos de segurança, etc. Então a gente sofre milhões que vocês ouvem falar aí de ataque, não sei o que, é brincadeira comparado com que a gente é atacado no mundo inteiro milhões de vezes por minuto. Tá? E aí, um dia a gente pegou um carinha que estava tentando fuçar nos nossos códigos. A gente achou um externo ou interno? Externo, está tentando fuçar nos nossos códigos. E aí a gente descobriu uma vulnerabilidade que tinha surgido alguns dias antes. O Eric, chamamos o Eric lá, falou, Eric, temos que fazer isso em todos os códigos, e tem que ser urgente, porque, óbvio, a gente já tinha conseguido travar o carinha, mas a vulnerabilidade existia. Então... Uma semana sem dormir. Isso, Dormir basicamente. é para fracos, né? Exato. Bem, e aí, vamos lá. O que a gente já falou, como a gente proporcionou uma plataforma, então, de novo, das tecnologias que a gente trabalha, a gente está muito feliz, a gente testou muito, tá? Então, quando eu falei aqui, por exemplo, Event Hub, Service Bus, cara, a gente começou com uma outra chamada Solace. Nem sei se o Hacks vai lembrar dessa, mas era o primeiro teste que a gente fez, foi Solace, depois a gente foi para RabbitMQ, a gente testou muito. Então a gente tem muita certeza do que a gente escolheu no sentido de tecnologias, por isso ainda não é um desafio. Eu que escrevi o ART lá, o registro Sim, da decisão sim. de qual plataforma de evento a gente usar. Exato. A sua assinatura tá lá? Tá lá. Tá lá, e o nome de todo mundo da Que Tábua beleza. Redonda. Todo mundo participou da decisão. Exato. Mas eu que escrevi. É isso. Só que, como a gente proporcionou a plataforma, aí acontece. De alguns casos, nesse caso que o Bruno comentou, se aparece uma vulnerabilidade na imagem base, por exemplo, cara, a gente altera em nenhum lugar central, isso já sai replicando para todo mundo. Entendeu? A gente vai lá, esse time de System to System que cria aplicações para os próprios desenvolvedores, a gente tem várias bibliotecas e a gente controla tudo muito por lá. Então isso facilita muito. Tá, mas de fato, assim, tecnologia ainda não tivemos esse desafio, mas hoje o que aparece assim, apareceu um cenário novo, então, vou dizer um que eu estava conversando recentemente, foi para fazer streaming de dados, Sim. por exemplo. Cara, a gente não teve isso. E é uma das coisas que eu acredito que é um sucesso, que serve para todos. Otimização prematura realmente é um problema. E isso eu sei que a gente não pecou, entendeu? Então a gente tinha o desafio, a gente resolve o desafio. A gente não fica tentando também... Antecipar. Então, streaming, cara, não tinha cenário de streaming até então. E apareceu então agora sim a gente vai discutir com muita agilidade, a gente vai resolver isso. Não é para ficar segurando, por mais que a empresa seja muito grande, a gente não vai ficar 1 ano homologando ferramenta, não. A gente toma decisão muito rápida, é coisa de 3, 6 semanas aí, a gente já está com desenvolvimento e subindo coisa já. Mas é isso, conforme vai aparecendo, a gente acaba incorporando ou tentando adaptar, realmente entendendo. Se eu puder te perguntar, né, já que você estava na Tábua Redonda escrevendo, como é que foi participar dessas discussões, né, estando dentro lá, mergulhado, e tendo também a missão de trazer a visão de fora, né, dentro como uma consultoria, para essa decisão acontecer dentro dessa Tábua Redonda? Cara, eu acho assim, eu tenho muita experiência em arquitetura, mas tem muita coisa que a gente viveu ali que foi nova também, né? Acho que eu nunca fiz tanta POC na minha vida, para a gente decidir o que a gente ia usar. Então a gente fez muito teste, muita experimentação, e aí óbvio que a experiência que a gente tem e o suporte, né, da Avanade Global, cara, é muito valioso. Então, a gente tinha que montar a plataforma de container e tomar a decisão de como que a gente ia fazer a entrada dos dados ali, o ingress. Você vai na Avanade e tem
cara, 200 pessoas no mundo que já fizeram isso. Então isso ajuda muito e esse suporte dos times de fora ajuda bastante, né? E até do nosso time de arquitetura, que hoje eu lidero, cara, a gente tem mais de 100 arquitetos ali no meu time que ajudam muito e são muito colaborativos, né? Então isso ajuda muito. Mas o principal aí é essa experimentação que a gente fez. Né? Então a gente, tudo que a gente implantou, vamos implantar uma plataforma de PubSub. Vamos testar RabbitMQ, vamos testar Service Bus e vamos ver qual funciona, qual não funciona, por que funciona, por que deixa de funcionar. Ou se a gente tem maturidade para usar. Sabe um exemplo muito bom? GitOps, por exemplo. Cara, a gente testou 1 ano e meio atrás. A nossa conclusão foi, não temos maturidade para saber o que a gente quer. É isso. Tipo assim, testamos Argo, testamos Flux. Falou, tá, as duas funcionam, eu acho que eu gosto mais dessa, mas, cara, não vamos usar por vaidade, porque a gente não precisa, tipo assim, a gente não sente que a gente precisa disso. 1 ano e meio depois, agora sim. A gente está implementando e vamos começar a usar agora a Argo, por exemplo. Mas agora a gente tem um cenário. E isso é a questão da otimização prematura, sabe? A gente não trouxe um problema complexo para um momento que a gente não tinha maturidade para resolver. Segurar essa vaidade, muitas vezes o Hacks gosta muito da arquitetura ou stack orientado a arquitetura hype? Orientada a hype. Tem muito arquiteto que trabalha. O que eu vou colocar aqui? Eu quero trabalhar com Kafka. Eu nunca trabalhei com Kafka. Vai lá e bota o Kafka. Porque tá na moda, é o hype. Cara, não dá pra gente fazer isso com uma plataforma que vai ter que emitir. Quantas notas fiscais tem que emitir essa plataforma? Cara, a gente tá preparado para 250 mil em 6 horas. Não é nem no dia, entendeu? Eu lembro quando a gente discutia... Isso é só Brasil. Isso é só Brasil. 1 milhão por dia. Não, a janela de emissão é concentrada em 6 horas. 6 horas. Pela dinâmica Mas do para negócio. você ter ideia, quando a gente começou a conversar, empresas de bens de consumo que tinham um cenário com muita nota fiscal, tinha 40 mil notas fiscais por dia. Em 24 horas. A gente tem 250 mil para ser processado em 6 horas. Isso é muito absurdo. Só Brasil. Só Brasil. Então não dá para usar uma arquitetura orientada a hype para um desafio desse tamanho, cara. Então, a gente tem que ser seguro, óbvio. Também não pode não inovar, né? Não inovar não é uma opção. Então vamos ser seguros na tomada de decisão. Quero usar o Kafka, que no caso a gente nem usa hoje. Mas, quero usar GitOps, vamos fazer o teste, ver o que é, avaliar a maturidade. Olhar, falar, é legal, essa aqui é melhorzinha, se adapta mais, mas não precisamos disso agora. Ou vamos para esse caminho. O mais importante, a gente tem que fazer o básico. Eu tava conversando isso com o Bruno hoje. Cara, você vai fazer antes de pensar em inovar, você tem que resolver o problema de business. A gente existe por causa de business. Entendeu? A gente tá aqui para fazer como que foi o termo que a gente estava usando de transformação digital? É a transformação do business. Do negócio. É a transformação do negócio pelo digital, entendeu? Você não tem noção de como eu quase tô chorando com você falando isso. Você não viu a poesia. Eu tô quase chorando com isso. E aí, Bruno, queria até ouvir um pouquinho, né, dessa parte de simplificação. Eu gosto muito de estratégia. Né? Vim no meu histórico, tem desenho de estratégia e tudo mais. Então, por isso que eu tô aqui sonhando com vocês, né? Legal. E aí, quando eu ouço do tipo, nossa motivação é o business, né? O foco é o business. Cara, quase que uma lágrima escorre, né? Como é que você tá, né, vocês todos, como é que vocês mantêm o time focado nisso? Tirando o hype, obviamente, né? Tipo, galera, pé no chão e bora pra cima. Que mais que vocês fazem? O que tem aí nesse mix de ideias aqui? Não, legal. Pessoal, eu vou dar um spoiler, não sei se o Pedro vai falar sobre isso depois, mas a gente, essa primeira sessão aqui, essa primeira live aqui que a gente está fazendo, a gente está partindo mais para essa visão estratégica, mas pelo que eu vi aqui da agenda ali do Pedro e do pessoal, depois a gente vai entrar em algumas questões mais técnicas. Ele me desafia, né? Então, galera, só para já... Vou aproveitar o spoiler, a gente ia falar no final, mas já trazendo aqui, a gente tem uma série, alguns webinars que vão acontecer aí de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias. Fiquem antenados aí nas nossas redes sociais. Se eu não me engano, o primeiro é de MDM, Master Data Management. Não, daí a gente vai falar de plataforma, né? A gente vai detalhar um pouco, né? A gente vai... Cara, a grande dificuldade de fazer esse bate-papo aqui foi falar, a gente não tem um slide para mostrar o que é o programa e a arquitetura. Então, o primeiro a gente vai falar um pouco disso, da arquitetura mais geral, dessa arquitetura de microserviços e de SAP. As motivações, né? Porque a gente tomou isso, mas, cara, o Bruno tem, junto com ele, um time que aí vai envolver infraestrutura, que a gente não falou nada sobre isso, tem parte cybersecurity, tem a parte de acessos, tem controles internos, tem teste, tem engenharia, tem application lifecycle management.
é um batalhão atrás disso daqui para poder manter, de qualquer forma, isso daqui em pé. Não é só microserviço, é a parte fácil, eu vou dizer para você, entendeu? Então a gente vai falar de plataformas. A gente vai falar da plataforma. Aí o segundo a gente vai falar desse desafio do Master Data, dessa arquitetura de eventos que a gente montou, né? Do decoupling dessa arquitetura. E o terceiro a gente vai falar um pouco de infra e SRE falando da plataforma que a gente roda do Kubernetes em escala. E aí a gente fecha, aí o segundo spoiler, que eu já vou antecipar, porque vocês gostam de dar spoiler, né? Ah, cara, não é possível, já vou antecipar. Ansioso. Já vamos antecipar o spoiler, isso fecha a primeira temporada. Porque a gente depois disso tem um negócio chamado Natal, Ano Novo, não sei se é muito relevante, né? E aí a gente volta com uma segunda temporada para pegar todos esses outros assuntos que o Eric acabou de falar, né? Então, já que você deu spoiler, voltando, né? Voltando para a estratégia um pouquinho, então. No começo, eu vou dizer, é um pouco mais fácil, porque a gente trouxe as pessoas do negócio para trabalhar junto com a gente, para fazer parte desse time todo, e aí a gente se baseou muito no planejamento que a gente tinha em todas as regiões, em todas as zonas, em todos os negócios da companhia. Então a gente olhava para esses materiais e conversava com as pessoas que eram responsáveis por planejamento estratégico e entendia qual é a direção da companhia. Onde a companhia quer estar daqui 3, 5, 10 anos. A gente literalmente quebrava em 3, 5, 10 anos. Em que direção nós estamos indo? Mais para cá, mais para lá? É mais e-commerce? É mais B2B? É mais modelo tradicional? Distribuição, como que vai mudar? Como é que o industrial vai mudar? O que está enxergando lá? E como que a gente vai viabilizar isso dentro do nosso desenho de processo? No começo, isso é relativamente fácil. Está todo mundo engajado. Para manter isso hoje, porque o que acaba acontecendo é o que você falou, esse time acaba mergulhando na execução e se afasta um pouco. Então a gente tenta continuar com fóruns ativos de compartilhamento de desenho, decisão e até de review de solução, processo, e a gente cria canais de contribuição, seja por fóruns, reuniões mesmo, a gente tenta continuar se envolvendo sempre com o negócio e com os países, seja até com contribuição, digamos, online, literalmente portais de ideias, portais de contribuição, onde a gente vai recebendo demandas, solicitações. Algumas são bem complexas, novos negócios, literalmente. Então, por exemplo, recentemente a gente estava sendo procurado, porque a gente tem um negócio hoje, que a gente está crescendo bastante rápido, por enquanto na América do Norte, mas vai chegar para cá também, onde a gente pega, a gente, como vocês sabem, cerveja tem muita proteína por trás, mas tem muita proteína que a gente não consegue converter em cerveja, que os grãos, todos aqueles grãos, eles acabam ficando. Então, até pouco tempo atrás, a maior parte dessa proteína ela ia para alimentação animal. A gente destinava isso como alimentação animal. E a gente percebeu que essa proteína ela é extremamente rica e nutritiva e ela pode ser utilizada para alimentar pessoas, seja por necessidade, seja por uma barra proteica ótima, que é de cevada ou de trigo ou de qualquer grão que a gente possa consolidar. Então, a gente tem um negócio hoje de barras de cereais e de proteínas, e barras de proteína que está crescendo com produtos derivados da nossa produção de cerveja. Isso está crescendo e essa empresa, ou esse negócio, que é uma startup, veio procurar a gente e falar como é que a gente entra no programa Aurora. É um negócio completamente diferente do nosso, um modelo totalmente novo que a gente nunca tem desenhado. Então, a gente fica antenado e tenta absorver o que a gente consegue nesse desenvolvimento aí da companhia, nesse crescimento da companhia. Isso. Cara, eu adoro isso aqui, que vai virando troca de ideias e a gente vai descobrindo um monte de coisa nova. E eu queria só fazer uma coisa. Esse talvez seja um dos melhores cenários que eu já estive. Porque a gente só vai tirando a latinha aqui do lado e vai trazendo. Só puxa aqui de trás e vai puxando a latinha aqui pra dentro. Esse não bebe. Que beleza. Se quiser trampar de lá, é isso aí. É espetacular. Vamos lá, vamos lá. As geladeiras lá com refrigerante pela escritório inteira, é uma maravilha. Muito bom. E o happy hour, né? Pra quem não tá dirigindo lá, tem happy hour também, super legal, tem cerveja. Espetacular. A gente vai entrar, né? Do tipo, vamos falar. A última pergunta, eu vou guardar a última pergunta, tipo, o que é o mais legal do dia a dia, né? Tanto da Ambev quanto da Vanad, né? Mas aí tem uma pergunta aqui do Sharif, Gustavo Sharif. Como vocês enxergam aplicações de novas tecnologias, como o metaverso, em casos de uso de experiência do cliente da ABI, da Ambev? Bom ponto. A gente tem trabalhado, a gente faz, o Rax falou de POX, então a gente sempre experimenta em todas as áreas, a gente está sempre disposto a experimentar e atuando. Então a gente tem algumas iniciativas, a gente fala de cerveja, vamos lá. Quando a gente fala de cerveja, a gente fala de uma experiência.
Inclusive, a gente está aqui ao redor, agora sem álcool, porque a gente está dirigindo, mas cerveja é confraternização, é amizade, tem uma série de símbolos por volta da cerveja. E a gente tem como sonho dentro da companhia, de fato, ampliar essa possibilidade da gente confraternizar para todo mundo, ao redor da cerveja ou não, mas momentos de confraternização. E aí, quando você fala de momentos, você fala de experiências, aí você fala de experiências num bar, num show e online. Desde lives durante a pandemia, que a gente começou a desenvolver esse negócio de uma forma bastante grande. GTA V, GTA V, que a gente colocou... Tem o RP, tem o Bar da Brahma lá dentro. Tem o Bar da Brahma no GTA V. Que legal. É a mesma coisa metaverso. E bomba até hoje. O pessoal trabalha carregando caminhão com cerveja lá. E é isso aí. Que da hora. A gente começou a trabalhar também pesado com... Como é que chama? O certificadinho digital. Nossa, deu um branco. NFTs, vinculado a nossas marcas, ou seja por rótulos antigos e colecionáveis, seja para... A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem NFT que dá acesso ao metaverso da Budweiser. Então, a gente já tem trabalhando isso há alguns meses e justamente para trazer a questão da experiência para o consumidor. A experiência envolve não apenas tomar uma cerveja, mas o ambiente ao redor das marcas, ao redor de tudo que a gente pode proporcionar como confraternização, e a gente fala que o que a gente quer mesmo é todo mundo cheers para um mundo melhor em todo lugar, em todos os países, em todas as culturas. Né? Muito legal. Uma outra pergunta que surgiu aqui, né? Para ti, Bruno, o Walter que está mandando. Você falou que rodou o mercado no começo para ver se alguém estava fazendo um projeto como esse. Hoje está acontecendo o inverso? As empresas estão buscando vocês para entender como é que está essa referência? Como é que está Bruno, Eric, Hacks? Todo dia eu acho que a gente se desdobra para conversar, porque é sempre uma troca de experiência. Por mais que a gente venha e fale, no fundo é sempre uma troca de experiência que a gente tem e a gente aprende um pouco mais. Hoje mesmo eu estava com um pessoal do Grupo Cosan, uma empresa do Grupo Cosan, a gente tem falado muito com o pessoal da Adidas, veio falar com a gente, a Natura, a gente troca muita experiência. Então tem vários colegas que a gente vai se encontrando em eventos, feiras, e a gente vai trocando experiência muito. No começo a gente falou com, sei lá, acho que a gente tinha um mapeamento, acho que a gente chegou a falar com 60 ou 70 empresas diferentes no mundo inteiro, tá? De ramos diferentes e áreas diferentes. Então hoje a gente recebe muita gente perguntando como é que está o nosso desafio, mas a gente continua aprendendo, gente. A gente não tem o Greenfield é eterno, né? Exato. Não, e a gente também não tem essa arrogância de achar que pronto, a gente já sabe fazer. A gente não sabe. A gente está aprendendo todo dia. Como o Eric falou, a gente tem novos desafios que vão aparecer. A gente vai entrar no mundo, nos próximos países tem desafios diferentes. A gente vai entrar no mundo, por exemplo, que a gente tem muito pouco no Brasil, que é o retail. Então, no Brasil, a gente tem alguns bares da Hug Garden, temos bares... Goose, Corona, aqueles bares, Goose Island, Corona, tem um ou outro mercadinho do Empório da Cerveja, etc. Quando a gente vai para o México, a gente tem 2.000 pontos de venda nossos. Né? Então, onde a gente vende direto para o consumidor. É um modelo novo, a gente vai aprender. A gente não sabe ainda como fazer isso. Então, a gente vai aprender como que a gente vai entrar com essa transformação tecnológica nesse mundo. E assim por diante. Cada país a gente vai ter coisa a aprender. Então, a gente troca muita experiência. Então, o Walter, o importante é isso. A gente está sempre disposto a receber, conversar. Vai ser sempre uma troca de experiência. É claro que as agendas são apertadas, são complicadas. Então, a gente tenta programar 1, 2 vezes por semana para a gente conversar com alguém. Isso acontece em todas as esferas, tá? Da mesma forma que o pessoal procura o Bruno para conversar, de repente, para entender a estratégia e tudo mais, a mesma coisa pode ser. Essa semana a gente estava conversando lá, estava também com o Cosan conversando, e estava com o cara uma pessoa do Einstein lá, a gente estava conversando, trocando uma ideia sobre como que vai funcionar, sobre arquitetura e tudo mais. E, cara, é a mesma coisa. O pessoal quer entender como que funciona essa arquitetura, como que as integrações estão, e o principal ponto, né? A gente foi o primeiro a pular nessa piscina gelada, basicamente. Então, todo mundo quer, sabe, tá funcionando? Dá para ir por esse caminho? Exato. Então, muito bom. Deixa eu só fazer uma pausa. Vou até pedir para o pessoal da produção colocar de novo o formulário aqui embaixo, né? Porque a gente já está chegando no final desse. São 6 horas de conteúdo, mas a gente vai dividir em webinars para ninguém ter que ficar aqui na pandemia vendo vários desse, né? Senão a gente vai ficar maluco. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui os últimos 5 minutinhos para a gente poder se inscrever no formulário e a gente poder fazer o sorteio, né? Então, dá aquela corrida, lança.
E assim, tem gente até falando, ó, tem que tirar as duplicatas. Pode deixar, a gente vai tirar as duplicatas para todo mundo ter uma chance, tá bom? Quem arquitetou esse form aí? A gente só usou o Forms da Microsoft. Quem foi que? Uma arquitetura Tira simples, duplicado. Por isso tem que fazer uma proposta técnica, o pessoal, ixi, tá vendo? Por causa disso. Mas é que aqui a gente experimentou rápido, né? Entendi. Como é o primeiro sorteio que a gente vai fazer, vamos Próximo usar webinar o a gente já MVP, aprendeu isso. o Forms. Próximo Foi web. assim, ó, pá. É isso. Né? Foi mesmo. A aprovação foi Isso, rápida. Foi rápida. A criação foi ágil, rápida. foi É ágil. agilidade, né? Fail fast, acerta Exato, rápido também. exato. Essa é a grande pegada. Enquanto a gente espera o pessoal do formulário aqui, e pra gente já ir pros finalmente, queria ouvir de vocês, né? O ponto de vista de cada um de vocês. Eu vou começar por você pra gente deixar a Ambev, né? O Ambev Global Tech fechar. Como é o dia a dia na Vanad? Cara, trabalhar numa empresa que valoriza a carreira técnica como a Vanad valoriza é espetacular, assim. Eu não chegaria onde eu estou do ponto de vista de organização e de discussão nos fóruns que eu participo se eu não tivesse uma empresa que de fato põe a carreira técnica num patamar elevado, tá? Então, hoje a gente tem um programa global que chama Technical Career Leadership Path, que eu faço parte, e a gente tem vários diretores também que fazem parte, justamente para fomentar a carreira técnica e permite que a gente chegue a qualquer nível de carreira hoje, né? Então, estar numa empresa que valoriza essa carreira técnica e que tem fóruns para que a gente troque com pessoas do mundo inteiro sobre experiências de carreira, mas também sobre tecnologia de verdade, é espetacular. Então a gente, cara, investe muito em evento, investe muito nessa troca. Eu acho que isso que é o principal aí. E aí eu só vou colocar uma adenda, né? Trabalho junto com o Hacks, então esse Technical Leadership Career Path, inclusive vai para exec, né? A gente estava discutindo um pouco antes, né? Exec é de executivos, vice-presidentes. Então, né, tem sempre aquela coisa, quando eu virar técnico, quando eu deixar de ser técnico, eu vou ter que deixar essa parte para trás, né? Mas eu gosto tanto de, sei lá, de codar, eu gosto tanto de arquitetura, eu gosto... Né? Isso cabe aqui dentro. Gente, eu sou um diretor sênior da empresa, que é o patamar de carreira antes de virar executivo, e eu codo. Eu codo praticamente todo dia, assim. E eu gosto e eu não vou abandonar isso nunca. Então, isso é espetacular. E isso reflete no serviço, tá? Não é puxando o saco, mas é porque é uma parceria que funciona muito bem e esse cuidado realmente que vocês têm, isso reflete no dia a dia da gente, assim. Porque o que a gente busca é parceria no final, sabe? É entender o lado de um outro, às vezes a gente não vai estar tão pronto e mesmo assim a gente vai ser apoiado e vice-versa. Então, isso reflete de fato. Isso que tudo que o Hacks falou, dá para ver no dia a dia no nível de serviço que os profissionais que estão lá prestam e ajudam a gente, de fato. Espetacular. No projeto do Aurora, cara, eu codei uma boa parte do framework que tá suportando ali. Tinha poesia sua ali dentro, é isso? Tem poesia minha Tem ali. poesia sua Tem ali easter dentro? egg aí, quem quiser procurar. Tem minha assinatura no código lá, tem commit meu, bastante. E revisei muito código também da galera. E Eric, Bruno, não sei, tira para o ímpar quem vai começar. Não, o Bruno, primeiro... Eu? Porque daí são duas visões, um de 15 a 6 anos de companhia e a minha, entendeu? 2, 3. De 2, 3. Sou um zoomer, né? Sabe? Desculpa, Essa geração nova, né, da Exato, empresa. é outra geração aqui. Não, para mim, trabalhar na Ambev, na Bembev, eu já passei por alguns outros países também, etc. Mas uma coisa que caracteriza a gente é cada indivíduo dentro dessa companhia é um dono e tem sonho, tem ambição e quer fazer as coisas acontecerem. Então, é uma dinâmica, uma energia. Às vezes a gente discute, mas todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo tem vontade. Tem gente muito boa, tem que ter em todo lugar. E sempre, como eu vou voltar, até pela característica do nosso produto, da nossa cultura e da nossa visão, é sempre ao redor de uma confraternização, tudo acontece, a gente discute, trabalha, se esforça, entrega coisas impressionantes, a gente entrega sempre acima da expectativa e no final do dia a gente vai lá e faz um eventozinho, uma celebração e sempre celebrando o que a gente faz, o produto, as coisas maravilhosas que a gente faz. Então,
que eu gosto mesmo disso são as pessoas. A gente sempre fala, a Ambev não é a companhia, são as pessoas, esses donos, são 30 mil donos aqui no Brasil, 120 mil donos no mundo, que estão ali todo dia fazendo a coisa acontecer e com parceiros como a Vanad, a Accenture, que acabam absorvendo um pouco dessa cultura com a gente, dessa agilidade, dessa vontade, desse dinamismo. Eu vou colocar, antes de você falar, se eu puder, Mr. Eric, eu trabalhei muito próximo do time de Change, que estava ajudando no programa Aurora no meio da pandemia. E dava para sentir essa paixão. A gente falava muito do tipo, eu era do time de estratégia e de change management, e a gente trocava muito internamente melhores práticas, né? E essa paixão que vocês estão mostrando aqui, né? Era uma coisa que a gente sentia. Tipo, e aí, como é que estão as coisas lá? Carinhosamente a gente chama de ABI. Como é que estão as coisas na ABI? Cara, tá pegando fogo. E não é pegando fogo do tipo, vai explodir. Tá pegando fogo do... As pessoas estão colocando o coração lá dentro. Eu quero falar uma outra coisa que é mais recente, como o Eric falou, eu tenho 16 anos de companhia. Eu sou de uma época onde a Ambev era formada essencialmente por engenheiros, homens de uma certa idade, de um certo nicho social, e isso passou por uma transformação, está passando por uma transformação, está simbolizada ali na camisa do Eric, que é linda essa camisa, mas a gente está fazendo uma mudança cultural dentro da companhia em termos de diversidade que é sensacional. Então, para mim, essa experiência de trabalhar com tanta gente diferente, com ideias diferentes, com passados, culturas, background diferentes, também é uma coisa sensacional e tem se desenvolvido demais. E aí entra a sinergia das empresas, né? Pegando a camisa do Eric, e aí não sei quem reparou que a gente tem um senhorzinho, uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa preta aí atrás, uma loira, um moreno. É mais ou menos o que a gente traz mesmo também, né? Pro dia a dia. Eric, eu vou pedir para você contar um pouquinho do dia a dia e vou pedir pro Hacks já começar a preparar o sorteio. Vamos? Vamos. Já dá? E aí o Eric conta aqui, aí a gente já fecha e já anuncia os vencedores. Pode ser? Pode ser. Então bora. Mr. Eric. Dia a dia da Ambev. Pra você. Cara, é muita coisa, é muito desafio. De fato, isso é muito desafio. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. É um mundo de oportunidades. Sabe, uma empresa que tem fintech, que tem marketplace, que tem projeto de SAP, tem tudo. E isso é a parte que mais me motiva lá dentro, sabe? Porque a cultura é muito boa e pode ser que, nesse momento, eu sou apaixonado pelo desafio do Aurora, mas pode chegar no momento que eu falo assim, tá, acredito que aqui eu cumpri minha missão. Tá? Uma primeira fase eu já sinto dessa forma, eu tenho um novo desafio para mim que eu estou colocando, que agora é pessoas, quero resolver alguns problemas de pessoas. Mas pode ser que daqui a pouco eu fale assim, cara, não, eu quero me aventurar agora e quero ir trabalhar na fábrica de barrinha proteica lá e conhecer mais isso. E é muito bom você estar numa empresa que te dá essa possibilidade de... E o ponto, eu não sinto em nenhum momento que eu estou numa empresa que tem 120 mil funcionários. Legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque as pessoas são muito acessíveis, tá? A gente não tem problema de e-mail, ficar mandando... Não, a gente vai na mesa de um do outro e conversa. Isso é muito bom, cara. Então, e ter prazer de conversar com as pessoas e respeitar as pessoas que estão lá não só de pessoa, mas como profissionais. São pessoas que você fala assim, tá, essa pessoa sempre tem alguma coisa para me agregar de forma diferente, e é a diversidade mesmo, sabe? De, ela tem um background diferente do meu, mas, cara, eu consigo aprender com essa pessoa. Então, é maravilhoso nesse sentido, assim. Todas as pessoas que eu tenho lá, tem essa nova fase que tem bastante gente nova, mas ainda no time, as pessoas que eu tenho muito contato, cara, o mais novo deve ter, sei lá, 10, 12 anos de companhia, entendeu? Então, isso dá uma motivação. A gente tem o Sadi dentro do time, tá 32, 33 anos dentro da companhia. Cara, isso dá uma motivação muito legal, de, tipo, e até o medo da zona de conforto mesmo, e que é um negócio que a Ambev não deixa, sabe? O nosso dia a dia é assim, se você sente que tá ficando fácil, você não tá indo rápido o suficiente. É isso. Dá aquela acelerada. Exato, você tem que estar o tempo todo desconfortável. E você sente essa pressão dos pares. A cultura te promove isso. Você não fica confortável em nenhum momento, sabe? E não de jeito ruim, é uma coisa boa mesmo, que te move pra frente. E aí a minha pergunta pra vocês, né? Principalmente pra vocês, porque sou curioso por natureza. Essa cultura, dependendo de como for, pode beirar pra competitividade. Mas pelo que eu tô sentindo, não. É todo mundo um empurrando o outro. Mas é aquela coisa do tipo, vamos que tá... A gente até, em alguns momentos, a gente até tenta criar alguma competitividade saudável. A gente toma muito mais cuidado com isso. Mas sempre tem aquela brincadeirinha, falou, Eric, olha lá, aquele teu colega lá conseguiu fazer um negócio que você não tinha pensado.
Achei que você ia fazer isso. Opa, Esse esperava de você, olha só. Ou, às vezes, até a gente como área falou, putz, olha só, aquela outra área lá, vou dar um exemplo, tá? Mas o meu time voou no último Halloween. Detonou. Porque veio uma competiçãozinha, quem ia ser a melhor mesa, a melhor decoração, a melhor área ali de Halloween. Esses caras passaram 2, 3 dias comprando, fazendo compra, não sei o que, gastaram uma nota, não sei o que, para fazer o melhor. Não, quer ver sobre? Procura tem no Instagram da Ambev, Global Tech, procura lá, tem a filmagem das mesas e tudo mais. Cenário, então esse tipo de competição a gente gosta de simular, entendeu? Então, tipo, opa, eu acho que você consegue fazer melhor do que aquela turma lá. Então, nem que seja nesses pequenos símbolos, mas no dia a dia a gente gosta disso, entendeu? Isso eu também consigo ver bastante, porque daí tem, acho que é do TPS, da Toyota, que tem otimização local e otimização global. Eu vejo que, no geral, a gente sempre está buscando por uma otimização global. Não adianta só um ser incrível, porque, cara, é uma estrutura gigantesca. A gente vai falar mais sobre plataforma, não adianta se microserviço estiver voando, só que o time de Application Lifecycle Management, a parte de release não funcionar. Vira gargalo. Exato, e vira um problema para todo mundo, porque não adianta, não vai ficar o Eric bem, não. O Aurora não funciona, a área tech não funciona, entendeu? Então, tem a pressão nossa de todo mundo tem que performar muito bem e todo mundo que tá muito bem, entendeu? Muito bom. Pessoal, só antes da gente ir para os resultados do nosso sorteio, algumas coisas que surgiram aqui, além de vários parabéns pelo projeto, tem gente falando que o dia a dia da Ambev é sem rotina, cada dia é um dia. Ficou muito bacana a mesa do time de engenharia, o pessoal não sabe brincar. Né? Esse aqui foi o Cleiton Gomes que postou aqui. O pessoal excelente, muito bom, parabéns. Então, muito bem. Hacks para você, .NET é Beatles, .NET é Beatles. Né? Java é Beatles. Java é Beatles, né? Muito bom. Então, Walter tá te provocando. Mas para fechar... Foi ele que falou. Quem foi que falou isso aí? Ou foi eu ouvi o Nerdcast? Aí fica a dúvida, né? Cara, essa história é famosa na Vanad, né? A gente tem um episódio do Nerdcast que a gente gravou. Aliás, foi uma experiência maravilhosa. Agradeço aí o Pedro que ajudou a gente a fechar isso, né? Mas particularmente eu prefiro o Pedro do que o Jovem Nerd Ozagal. Como host sem dúvida, como host de podcast. Eu preferi muito mais. Fico feliz. De verdade. Muito melhor. E aí a gente contei um pouco essa história, né? Que num projeto eu estava tomando a decisão se a gente ia para Java ou .NET ou Node na época, né? Para uma plataforma ali que a gente estava fazendo um caixa eletrônico, né? E a gente estava montando a plataforma que controla o hardware do caixa eletrônico. E aí o CTO do banco, cara, é um banco gigante, é um banco multinacional, enorme. O CTO do banco, eu tinha acabado de entrar na Vanad, é o meu primeiro projeto. O CTO do banco chega, a gente está apresentando e tal. Aí mostra lá, aqui a sugestão era fazer em Java. E aí o CTO do banco vira para mim e fala, não, mas... Aliás, a gente deu a sugestão de fazer em Node. Ele virou, mas por que Node? Porque, veja bem, Java é Beatles. Cara, ficou todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Como assim? Java é Beatles. Aí ele vira e fala, não, porque, veja bem, Node é tipo Foo Fighters. É uma tecnologia legal, é bacana, mas eu não sei se daqui a 5 anos vai continuar, se todo mundo vai gostar ainda. Java, Beatles, até minha filha de 9 anos gosta, então a gente sabe que vai perdurar. Aí eu falei, não, beleza, aí a gente acabou optando por fazer em Java. E disclaimer, você é amante de Foo Fighters, André Hacks é o nome dele, tá? R-A-C-Z. Segue ele. Só pra vocês, já tem gente até respondendo por vocês, tá? Tipo, perguntaram, vocês ficam em Blumenau? Aí o Cleiton, não, eles ficam em Campinas. A vida de vocês já está aliás, um abraço aqui no chat. Cleiton, queremos você aqui, como diria Danilo Gentili. Queremos vocês. Tem boas histórias, hein? Esse cara tem boas histórias. Queremos ouvir histórias operação para uma próxima temporada. Na temporada 2 a gente abre com ele? Histórias de operação. Fechou. Cara, o Cleiton é um profissional fantástico. Ele cuidou ali das nossas pessoas, das pessoas da Vanad, né? Ele que era responsável por cuidar das pessoas no projeto Aurora. É meu Scrum Master, entendeu? É isso. Que sensacional. Cara, ele é uma pessoa fantástica, um profissional fantástico. Muito bom. Pessoal, vamos só, a gente, cara, só pra vocês saberem, tá? A gente tá 1h40 falando aqui, tá? Pois é. Que não passa, né? Não parece que passou esse tempo. Hack, você já tem os nomes? Já tem os nomes. Antes de você falar os nomes, são quantos vouchers? 10.
Temos 10 nomes? Temos 10. Tivemos 56 participantes do Form, né? Eu fechei... 56 participantes únicos. Únicos do Form. Muito bom. Form, isso. Quantos malandros que mandaram uns 2 ou 3? Vários, né? Cara, um que eu tenho reunião amanhã. Que de bom. manhã. Que bom. Aquele da reunião das 8? É, esse mesmo. Bom saber. Muito bom saber. Mas ele não ganhou. Ele não ganhou? Ei! Amanhã vai ter chororô na reunião. Apuração disso daí. Chama auditoria. Apuração. Então vamos lá. Paula Gonçalves, José Luiz Fagundes, Matheus Vasconcelos, Belisa Andrade do Amaral, Anderson Evangelista do Nascimento, Deise Cristina da Silva Ramos Batista, Bruno Maion, que inclusive é do meu time, arquiteto, puta, tá tocando uma outra frente também que vale a pena de falar, do off-trade ali. Felipe Chessa Barbeiro, João Paulo Souza e João Lucas Pataro Costa. Muito bom, pessoal. Cheers aí. Cheers pra Isso aí. vocês, Opa! galera. Você Você não vai vai enviar brindar por com o copo e-mail aí. vazio, né? Pelo amor de Deus, filho. Né? Pra todo mundo, tá? A gente vai mandar esses vouchers por e-mail, tá? E só pra deixar sempre bastante claro, vocês se inscreveram no Forms, a gente jogou num gerador randômico, né? De posicionamento randômico. O Hacks codou agora há pouco. Isso Que ele no codou bloco de um pouquinho notas. antes disso no bloco de notas, muito bem. E aí tem a assinatura dele no final Tem, ali, do tem. tipo, ele assinou tudo direitinho. Vamos fazer um NFT disso. Exato. É E isso. vai valer uma grana daqui a alguns anos. E aí a gente colocou isso no ar a partir desse gerador randômico, né? A gente, só para dar transparência aqui para todo mundo de como foi feita este sorteio. Pessoal, para fechar, né? Porque a gente tem 6 horas de programação dividida em 4 vezes. Se mais. todos eles duraram 1h40, vai dar um pouco mais. E aí a gente vai bater a meta do Eric. Aí a gente Aí bate a gente a meta do Eric. Para fechar, Vamos lá. oi, tudo bem? Não, a gente vai ainda conversar. Fechar, eu quero ouvir eles. Calma, produção, tá tranquilo. Pra fechar, pessoal. O que é o programa Aurora pra vocês em 5 palavras? Poesia. Ó, Não, então eu tenho que pensar. Tenho que me É preparar. isso, Eu tenho que me pensa, preparar. pensa, Então vai o pensa, Hacks pensa. aí. Cara, tecnologia gerando o impacto humano. Essa vai ser difícil, Gerando bater. impacto humano. 4, faltou uma palavra. Então. Real. Fechou. Tecnologia gerando impacto humano real. Muito bom. Em 5 palavras. eu não contei aqui, mas vou usar uma frase que a gente já tinha usado, acho que 1 ano atrás, que é transformar o negócio, Business Transformation Enabled, seria a transformação de negócio suportada ou garantida pela tecnologia. Transformação de negócio suportada pela tecnologia. Acho que deu sim. Cara, todo mundo vai escrever haikai aqui. Sabe aqueles poemas isso. japoneses? É que vocês que não tem? viram o meu ainda. Eu pensei num agora aqui. Eu tô maravilhoso, curioso. é. Vamos lá. Eu não sei se vai dar 5, eu não contei Vamos lá, direito vamos aqui. O Aurora. Aurora, vai. Vamos economizar. Aurora é transição e não chegada. Poesia. Ó, poesia. Cara, eu vou até aproveitar. Com uma poesia dessas, pessoal, eu vou fechar essa sessão, nosso primeiro Talks by Avanade aqui. Vocês estiveram aqui no meio do caminho, sigam as nossas redes sociais, @Ambev_Globaltech, @Avanade Brasil. Vocês viram eles várias vezes aqui embaixo. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, vai ter uma série de webinars para a gente falar aí das plataformas, Master Data Management, por aí vai, para a gente poder conversar bastante. Obrigado por ter ficado com a gente e bora por mais, que tem muito mais talks vindo aí. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. É isso aí.